Sim. Sim. Então, pessoal, nesse terceiro momento da nossa aula, eu já vou dar início à aula da semana que vem, porque daí eu adianto um pouquinho o conteúdo e a gente consegue focar em algumas atividades práticas que nós vamos fazer, tá? Sim, porque online nós também temos atividades práticas. Não pense vocês que estarão livres delas. Óbvio que não. Ou então eu não me chamaria professora Valquíria? Oxi. Vamos lá. Vocês vão ter que montar uma série aí, gravar e mandar para mim, hein? Já pensou? Não, não é isso não, mas a gente vai fazer algumas atividades práticas, por exemplo, vendo vídeos e tentando identificar algumas características da ginástica rítmica durante as coreografias. Então vai ser uma aula mais dinâmica. Então eu vou adiantar um pouquinho, que eu preparei para a semana que vem, para a gente poder fazer esses exercícios mais práticos, mais dinâmicos e até dar uma animada assim na nossa aula, porque eu sei que não é fácil, né? Ficar me ouvindo aqui falar por 3 aulas. Mas, enfim, vamos lá. Então, nesse terceiro momento da aula, eu já vou introduzir as características da música de uma composição coreográfica individual. Depois que eu terminar a individual, aí eu vou falar de conjunto, porque tem as suas coisas em comum, mas também tem as suas particularidades. Então, eu preferi dividir em modalidades. Então, eu vou abordar um pouquinho da música, das dificuldades corporais, dos aparelhos, dos elementos dinâmicos de rotação e passos de dança. Possivelmente esses últimos 2 eu não vou conseguir falar hoje, por conta do tempo, mas enfim, vamos dar início então. Olha só, como dito anteriormente, as composições coreográficas de uma modalidade individual, as músicas elas precisam ter no mínimo 1 minuto e 15 segundos de duração, ao máximo 1 minuto e 30 segundos de duração. Então, o caráter musical, pessoal, quando você escolhe uma música para uma ginasta, ela deve ser de acordo com a idade. Não dá para colocar uma música maior que a criança, sabe assim? Você vai dar um Titanic, por exemplo, para uma criança pequenininha que não consegue interpretar a grandiosidade daquela música. Ou então uma música tão pesada, triste, sentimental, que a pessoa está ali sofrendo por amor, para uma criança de 9 anos, entende? A gente precisa saber a música que combina com a criança, que combina com aquele conjunto, que elas possam expressar corporalmente, verdadeiramente, o que a música está dizendo, falando, interpretando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não colocar música maior do que a própria criança. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando. Sim ou não? Oi. Sim. Ok. A música deve estar em harmonia com o exercício e com a ginasta. Então, se a música está tocando lá um sambão, se a ginasta estiver dançando valsa, não vai ter harmonia, não vai ter, né, uma conversa entre o movimento que ela está fazendo e a música que a gente está ouvindo. Então, ela precisa estar em harmonia com o que em sincronia com a música, tá? Harmonia e sincronia em relação às expressões corporais, em relação a tudo aquilo que a música está transmitindo, que você está ouvindo, ela precisa ser expressada por meio dos movimentos corporais da ginasta, combinados com essa música e também com os manejos dos aparelhos. As músicas, como eu já tinha falado em nossa primeira aula, agora elas podem ser instrumentais e cantadas. E geralmente, pessoal, não me parece ser uma regra, mas a música da GR, sempre antes da ginasta começar a coreografia, antes de começar a música, soa um sinal que faz parte ali da gravação da música mesmo. Então é um pim, e aí a música começa. E esse sinal sonoro que acontece antes da música, ela é muito boa para a ginasta, porque prepara ela para entrar já
na harmonia, na sincronia da música. Tá? Então, sempre antes de começar uma série, vocês vão ouvir um sinal sonoro e logo em seguida a música. Esse sinal sonoro ele é incluído na edição musical, porque ela facilita e muito, prepara muito a ginasta no começo da apresentação. Então, em relação às particularidades da música, esses são os pontos principais. Aí, assim, né? Se você for trabalhar com uma modalidade da ginástica rítmica mais recreativa, mais voltada para o lazer, utilizar músicas, né, que tenham a ver com a geração, que não sejam músicas que falem palavrões, que sejam músicas que realmente são possíveis de serem interpretadas corporalmente, sem que essa criança faça movimentos que remetam a coisas que não têm nada a ver com a idade dela, tá? Tem que ser músicas, se é criança, tem que ser música infantil. Se é adolescente, tem que ser música que converse com o adolescente. Se é um adulto, tem que ser uma música que seja bem interpretada por um adulto. E assim por diante. Olha só, pessoal, como todo esporte, como toda modalidade, a ginástica rítmica também tem seus fundamentos. Quais são os fundamentos da ginástica rítmica? Os saltos, os equilíbrios e as rotações. Ou seja, vocês não vão ver uma série de ginástica rítmica que obedece, né, o código da ginástica e suas regras, vocês não vão ver uma série que não tenha esses três fundamentos, tá? Se tiver alguma série que não tenha um desses três, é porque tá faltando, tem que ter, tá? Tem que ter saltos, tem que ter equilíbrios e tem que ter rotações. E agora, eu vou colocar um vídeo para vocês verem, tanto de conjunto quanto individual, e vou falando para vocês os saltos, os equilíbrios e as rotações. E depois vocês vão fazer isso sozinhos nas demais aulas. Vocês vão aprender a identificar esses fundamentos, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo para vocês e vocês vão tentando identificar, tá bom? E depois eu vou dar a característica de cada um deles. Pode ser? Vou colocar aqui. Pode. Sim. Vamos lá. Aqui. Ué, eu não consigo compartilhar a página da internet, não? Eu compartilhei, né? O Unesul, como que não? Peraí. Só um pouquinho. Vocês viram a página da Unesul aquela hora que eu compartilhei, não viram? Sim. Então, tem que conseguir compartilhar aqui de novo, peraí. Ah, tá, entendi. Vamos lá de novo. Aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês o conjunto da seleção brasileira com o aparelho bola lá no Pan-Americano de Lima, de 2019, que é o que eu tenho de mais atual aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Prestem atenção e tentem identificar saltos, equilíbrios e rotações, tá bom? Que são giros. Estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Estamos. Acho que assim fica melhor, né? Isso.
Essa última ginasta aqui, ó, a Nicole Pearson, ela é de Londrina. Essa última aqui, ó, londrinense. Então, lembra que toda série começa com uma pose inicial, olha lá. Uma pose inicial e uma pose final. Equilíbrio. Giro. Salto. Ó, giro. Equilíbrio dinâmico. Giro. Pose final. E a comemoração aí da Camila. E aí, pessoal, foi possível, então, identificar, né, que na coreografia nós temos o salto, o equilíbrio e as rotações, certo? Certo. E nós vimos isso tudo em uma apresentação de conjunto. Tanto conjunto quanto individual, obrigatoriamente esses três fundamentos precisam aparecer: os saltos, os equilíbrios e as rotações. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma série individual da Natália Gaudio, que é a nossa ginasta da seleção brasileira, para a gente identificar também os saltos, os equilíbrios e as rotações, tá?
Estão vendo? Sim. Estou compartilhando certo a tela? Então, vamos lá. Então, aqui é uma... Ah, aqui é em Lima também, achei que fosse... Vamos lá. O aparelho massas. Pose inicial para começar e pose final para terminar. Então, aqui a gente tem um equilíbrio. Outro equilíbrio. Opa, deu uma erradinha. Giro. Salto, salto, salto. Um equilíbrio dinâmico. Um equilíbrio. Ela faz um salto ali. Pessoal, ficou claro? Deu para identificar? Sim. Será que vocês conseguem identificar sozinhos? Nossa. Aos pouquinhos a gente vai se familiarizando, né? Então é muito importante que vocês saibam que, tanto em uma apresentação individual quanto em conjunto, esses fundamentos eles estarão presentes. Os saltos, os equilíbrios e as rotações. Lógico que nós temos muito mais coisas, né, dentro de uma coreografia, mas a gente vai vendo isso em pequenas partes, tá bom? Os saltos, os equilíbrios e rotações na ginástica, eles são representados por esses símbolos aqui, tá, pessoal? Ó, o salto é essa telhadinho de casinha aqui, o equilíbrio por essa, parece uma letra T, e a rotação com esse tracinho e essa bolinha embaixo, tá? São esses os códigos utilizados. Aqui uma fotinha minha com a seleção, que eu tenho que me exibir um pouco também, senão eu não aguento, né? Me deixa. Olha lá, pessoal. Os saltos, vamos conversar aqui sobre os fundamentos, que compõem as dificuldades corporais da ginástica. Para que um salto seja validado pela equipe de arbitragem, esse salto ele precisa ter uma forma definida. E para ele ter forma definida, ele no mínimo precisa ter uma altura para a ginasta fixar esse desenho de salto, para que a arbitragem possa olhar e falar, olha, ela fez o salto X, vou pontuá-la. E no código de ginástica, deixa eu até mostrar aqui para vocês. No código, nós temos um quadro lá de saltos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas depois eu coloco no PowerPoint para vocês. Então lá tem os desenhos dos saltos. E cada salto que ela faz, dá para ver mais ou menos? Depois eu ponho no PowerPoint para vocês. Cada salto tem um desenho. E cada salto tem um valor a ser atribuído, tá? Que ela vai ganhar esse valor ou não, tá? Então, se o salto não valeu, ela não vai ganhar o valor do salto, tá? Não vai valer,
não ganha nada naquele salto. Agora, se ele tiver uma forma definida, fixada, está bem executado, então ela vai ganhar a pontuação desse salto. E para ganhar a pontuação desse salto, ele precisa ser bem executado, ele precisa ter forma definida e ele precisa ter altura. Tanto que, por exemplo, lá nas séries que nós assistimos, não deu para identificar o momento que ela estava saltando? Quando você pausa o vídeo ali no salto, a gente consegue ver a forma do salto certinha. E no começo, quando a gente está se familiarizando com a modalidade, eu sempre pausava os vídeos, porque eu não dava tempo, era tão rápido que eu não conseguia identificar qual salto que era. Mas aos pouquinhos você vai se familiarizando e aí durante a série você já sabe que salto que é, o salto que ela faz. Então aos pouquinhos você vai se familiarizando. Mas é importante que vocês saibam que um salto ele precisa ter essas 3 características para serem validados pela arbitragem. Olha um exemplo, ó. Aqui ela está fazendo um salto butterfly, é um salto não tão comum. Ah, e sabe o que é importante também? Se ela estiver fazendo esse salto com algum aparelho que não seja em mãos livres, esse salto não vale. Esse salto só valerá se tiver o manejo do aparelho. Se ela saltar com a bola parada, não vale. Ela tem que fazer alguma coisa com essa bola durante qualquer execução do fundamento. Seja salto, seja equilíbrio, seja rotação. Tanto que vocês podem ver aqui no exemplo, ó, ela não simplesmente salta. Ela faz o manejo também do aparelho. O aparelho não está parado. Até porque se o aparelho ficar parado, existe uma despontuação na arbitragem que se chama aparelho estático. Se esse aparelho estiver pendurado só de enfeite, parado na mão, é despontuado. Então, qualquer fundamento que ela vai executar precisa ter o manejo do aparelho. Tá? Os equilíbrios. Os equilíbrios, eles também precisam ter uma forma definida, então lá no código tem o desenho de todos os equilíbrios e quanto cada equilíbrio vale. Se eu identificar qual é esse equilíbrio, se tem uma forma fixada e ela está paradinha na posição, eu consigo identificar o equilíbrio? Aí sim, tá? Aí a equipe de arbitragem vai validar esse equilíbrio. Então, como que a gente ensina as crianças? Quando a gente ensina elas a fazerem um equilíbrio passé, por exemplo, que elas ficam em pezinho com... não tem nenhuma boneca aqui para mostrar para vocês. Mas quando elas elevam um joelho, um pé no chão e elevam o joelho, o equilíbrio passé, a gente fala para elas ficarem no equilíbrio e falar o nome. Então, se a criança chama Aline, ela fica na posição e fala Aline. Aí a gente deixa sair da posição. E assim a gente vai treinando a criança a ficar numa forma fixada durante esse fundamento. E aí a gente tem 3 tipos de equilíbrios. O equilíbrio sobre o pé, o equilíbrio sobre outras partes do corpo e os equilíbrios dinâmicos. Vamos ver como que é isso. Olha lá um equilíbrio sobre o pé. Tá? Então, ela está em um movimento de equilíbrio na meia ponta. Vocês podem ver que o calcanhar dela não está no chão. Então, é um equilíbrio sobre o pé. Olha um equilíbrio sobre outra parte do corpo. Ela está se equilibrando pelo tronco, tá vendo? É considerado um equilíbrio. E aqui nós temos o equilíbrio dinâmico, que ela faz 1 e 2 e 3. Deu para ver o terceiro? Não, porque parou. Aí. Tá? É que já tá aparecendo um negócio do tempo aqui para mim. Então, temos esses 3 tipos de equilíbrio. E aí, a gente vai lá para as rotações. Então, as rotações, elas precisam ter pelo menos 360 graus. Elas precisam também ter forma fixa. Eu preciso saber qual é a rotação que ela está fazendo, quais são exatamente o que ela está fazendo, porque se eu não consigo identificar o que ela está fazendo, eu não consigo atribuir nota.
Então, eu preciso saber qual é a rotação que ela está fazendo. E no código também tem o desenho de todas essas rotações. E a gente tem rotação sobre o pé e também rotações sobre outras partes do corpo. Vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Sobre o pé. Olha que bonitinha. E sobre outras partes do corpo. Vamos ver aqui. Olha lá. Rotação sobre o tronco. Rotação sobre o quadril. Sobre o peito. Ó. Sobre o tronco. Ai, que doidinha. Acabou. Então, pessoal, é muito importante que esses fundamentos fiquem claros para vocês. Porque todo esporte tem os fundamentos. Não tem o drible, o saque, a cortada no vôlei, por exemplo. O rally num esporte com raquete. No futebol a gente tem o drible, tem o chute, tem a defesa, tem a finta. São fundamentos do esporte. E na ginástica rítmica os fundamentos são esses: os saltos, os equilíbrios e as rotações. Na próxima aula eu vou conversar com vocês mais sobre os aparelhos e as características de cada um deles. E conforme vocês forem se familiarizando, eu vou mostrando os vídeos e vocês vão vendo como que vai mudando a percepção. Cada vez que você olha uma série, você vai entendendo um pouquinho mais daquilo que eu estou falando. Eu espero estar sendo bem clara para que vocês, de uma forma geral, tenham um entendimento, uma compreensão sobre a ginástica rítmica, e eu quero saber se eu estou conseguindo. Tá dando certo, pessoal? Sim? Sim. Ficou fácil identificar lá nos vídeos? Né? Não é tão difícil. Até se familiarizar, né? Um pouquinho só, Vai se familiarizando, porque tem hora que elas fazem um saltinho pequenininho, aí você fica pensando, é salto isso? Não, não é. É meio rápido. É muito rápido. Então tem alguns saltitos que ela faz durante a série, que fica na dúvida, será que é salto, que não é? Não, não é. Lembrando que o salto tem que ter altura, forma fixada e tudo mais. Quando a gente se atenta para as características de cada fundamento, aí começa a ficar claro para nós exatamente aquilo que ela está fazendo. E tudo que ela está fazendo ali na série tem um nome. Ou é um pré-acrobático, ou é uma dança, ou é um fundamento, né? Tudo tem sua... tá tudo desenhado ali, tá? Tá tudo programado, exatamente para ela ganhar uma certa pontuação. Então, as coisas vão ficando claras no decorrer do módulo, tá bom? Pessoal, eu me coloco à disposição agora para dúvidas, se vocês tiverem, estou aqui. Se não, a aula de hoje eu encerro por aqui, porque se eu for passar mais coisas, daí vai ficar muita coisa e mais atividade online. Então, vou parar por aqui hoje, tá bom? Dúvidas? Não. Não? Ai, que alunos cultos que eu tenho. Eles não me dão trabalho, gente. Pode deixar essa turma comigo até o final, porque eles não dão trabalho. Então você dá uma prova aí. Que nada, sou boazinha. Gente, sério mesmo. Guardem materiais para a gente fazer os materiais alternativos. A gente vai fazer bola, a gente vai fazer fita, a gente vai fazer corda, a gente vai fazer arco. E vocês vão entregar esses materiais alternativos lá no INESul, em algum momento, para a gente doar para as escolas, tá? Se cada um fizer um aparelho, vai dar bastante e a gente vai doar para as instituições, tá? Acho que vai ser um trabalho bem legal da gente fazer agora, aproveitar que a gente está em casa e utilizar aí os materiais alternativos para a gente construir esses aparelhos, tá? E eu vou dando passo a passo de como a gente vai fazer cada um deles. Tá bom, meu povo? Tá bom, hein? Até a próxima aula.
Fiquem com Deus. troca. Boa semana. Obrigada para você também.